Olá, eu sou o professor Filemon, professor de língua portuguesa. Nesta aula nós vamos tratar de substantivo. Substantivo é a classe de palavra variável em gênero, número e grau que serve para dar nome aos seres. Portanto, substantivo dá nome aos seres. Coisas, pessoas, animais, ações, estados, vegetais, noções. Por exemplo, livro, Manuela, gato, hortência, trabalho, liberdade, igreja, Brasília, lua, amigo, são substantivos. Os substantivos podem ser classificados quanto à formação e também quanto ao elemento que designa. Quanto à formação, há substantivos primitivo, derivado, simples e composto. O que é um substantivo primitivo? Aquele que não provém de outro, é aquele que, ao contrário, ele dá origem a outros substantivos. Por exemplo, flor. Flor não deriva de ninguém, é um substantivo primitivo. Pedra, saudade, tempo são substantivos primitivos, ou seja, não provém de outro. Agora, o derivado é aquele que vem de outro substantivo, que deriva de outro substantivo. Por exemplo, florista é um substantivo que se origina de flor. Pedreiro vem de pedra. Saudosismo vem de saudade. Temporal vem de tempo. Portanto, substantivos derivados. Substantivo simples quando é formado de apenas um radical. Se o substantivo tiver apenas um radical, será simples. Por exemplo, água, couve, chuva, sol, menino, são substantivos simples. Substantivo composto é aquele que é formado por mais de um radical. Quando o substantivo tem mais de um radical, é substantivo composto. O substantivo composto pode vir ligado por hífen ou de forma aglutinada, tudo junto. Mas, de qualquer maneira, se houver dois radicais, será um substantivo composto. Por exemplo, água viva, formado de dois radicais, o substantivo composto ligado por hífen. Couve-flor, guarda-chuva, girassol. Observe que girassol tem dois radicais, ainda que não haja o hífen. Passatempo, por exemplo, substantivos compostos. Agora, uma outra classificação importante é quanto ao elemento que designa. Quanto ao elemento, o substantivo pode ser comum, próprio, concreto ou abstrato. Comum, quando designa qualquer elemento de forma genérica. Por exemplo, rio, cidade, menino, time, país, são substantivos comuns. Por quê? Porque designam elementos de forma genérica. Agora, o substantivo próprio designa especificamente um elemento. Por isso, os substantivos próprios são sempre escritos com inicial maiúscula. Por exemplo, Amazonas. Amazonas designa um rio específico ou um estado. Brasília designa uma cidade. Gael designa um menino, uma pessoa. Fluminense designa um clube de futebol. Brasil designa um país. Portanto, substantivos próprios, lembrando que os substantivos próprios são sempre grafados com inicial maiúscula. O substantivo pode ser concreto quando designa seres de existência real ou não, mas o substantivo concreto é sempre possível ser visualizado, ainda que não exista de maneira real. Por exemplo, lápis é um substantivo concreto, veja, um pincel é um substantivo concreto, homem é um substantivo concreto, bruxa, carro, boneca. Você vai dizer, mas bruxa existe? Pode ser que não exista, mas ainda que se existisse, porventura, ou existisse, seria uma pessoa, seria algo palpável, portanto é um substantivo concreto. Fada, fada é um substantivo concreto, ainda que não exista, mas se existir, será algo palpável, né? Será uma pessoa, portanto é um substantivo concreto. Abstrato é aquele que designa noções, estados, ações, qualidades, ou seja, que são sentimentos principalmente. Por exemplo, tristezas. Tristeza não é algo palpável, existe apenas em nossa mente, em nosso comportamento. Ciúme, saudade, amizade, coragem são substantivos abstratos. Portanto, é importante que você saiba que os substantivos servem para designar os seres, para dar nome aos seres e contém essas duas classificações iniciais, quanto à formação e quanto ao elemento que designa. Está claro?